Olá, meu irmão, minha irmã, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Maria, a você e a toda a sua família. Eu sou Márcio, sou missionário aqui da paróquia de São João Batista e Santa Isabel, aqui em Maceió. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria. E hoje eu venho trazer a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração e eu senti a necessidade de compartilhar essa palavra com vocês. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3, que diz assim: Exemplo de Jesus. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado e corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não vos deixeis abater pelo desânimo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, nós precisamos abrir os olhos da fé. Nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual, numa batalha em que nós sabemos que o inimigo anseia em nos derrubar diante das circunstâncias que estamos passando, de doença principalmente. Mas diante de todo esse movimento, dessa condição de vírus, de pandemia, o pior de todos é a doença espiritual. É a doença que desanima a alma, que desanima o cristão de poder ser aquele guerreiro, aquela guerreira que está ali à frente das batalhas, que está orando, que está rezando. É esse que precisa ser despertado na fé. E nós vimos aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, que nós precisamos nos desvencilhar das cadeias do pecado. É o primeiro ponto que o Senhor coloca para nós. Nós precisamos cortar o pecado da nossa vida, da nossa história. Porque o pecado acorrenta, ele amarra, ele traz a pessoa para a lama. E o pecado, ele vai triturando a nossa alma, vai deixando o nosso coração cada vez mais triste, mais desmotivado. Nós precisamos nos apartar do pecado. É assim que rege a palavra de Deus. E aí nós temos, corramos, porque nós precisamos perseverar no combate. E essa perseverança, meu irmão, minha irmã, no combate espiritual principalmente, ela é votada através da condição da fé que nós temos no coração. Você não pode desistir, você não pode parar de olhar Cristo na cruz. Cristo que sofreu todas as dores, ele que foi ultrajado, ele que foi acorrentado, ele foi transpassado por conta do nosso pecado. Ele venceu a morte por nós, para que eu e você, hoje, possamos dizer que somos salvos em Cristo Jesus. Mas essa salvação, ela precisa que você e eu saibamos perseverar no amor, na graça de Deus. É ela que nos sustenta. E quando nós nos abatemos pelo desânimo, nós acabamos perdendo as circunstâncias dessa fé. Então, meus irmãos, não vos deixeis abater pelo desânimo. Não se deixe abater pelas condições em que nós vemos hoje o sofrimento das pessoas que falecem, os familiares que sofrem com a perca dos seus entes queridos. Não se deixe abater, meus irmãos, porque o Senhor, ele é muito maior do que vírus, do que pandemia, e nós precisamos manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus.
É Ele que vai nos sustentar. É Ele que vai nos dar a graça da salvação. É muito triste quando se observa irmãos tanto tempo na igreja, não comungando, não buscando o Senhor Eucarístico, não alimentando a alma. É muito triste. Muitas vezes, por conta da falta da confissão, nós estamos perdendo tempo, meus irmãos. Nós precisamos buscar mais os sacramentos. O sacramento da confissão, ele nos dá a graça do perdão, nos dá a graça para poder voltarmos novamente a Deus, receber o corpo sangue do Senhor na Eucaristia, é alimentar a nossa alma, o nosso espírito, é nos dar ânimo para vencer as atrocidades do mundo. Não deixe de comungar, meu irmão. Se confesse, procure um sacerdote, porque é a Santa Eucaristia que nos dá ânimo, que nos dá coragem, que nos levanta. É preciso voltar o olhar mais uma vez para Jesus. E não um olhar apenas de contemplação, mas é um olhar de vivência a esse Deus que está sempre de braços abertos a nos acolher. Então deixo para vocês esse último versículo. E não vos deixeis abater pelo desânimo. Não se deixe abater, porque o Senhor é muito maior do que o nosso desânimo, do que a nossa falta de fé. E Ele se deixa precisar a mim e a você, porque Ele nos ama. Ele quer que nós estejamos junto a Ele. E nós é que precisamos do Senhor. Nós precisamos da força do alto, que o Espírito Santo nos fortaleça, nos dê fé e coragem, nos dê ânimo para poder não desistir diante da caminhada. Desejo a você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que o amor de Maria, a intercessão da Santa Virgem, por mim, por você, por sua casa, por sua família. Não esqueça de pedir à Mãezinha do Céu, por você, por sua casa, por sua família, pelos irmãos que pedem a oração. Interceda, peça a intercessão da Mãe, porque ela, assim como nós, precisamos estar de olhos fixos à cruz do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te dê ânimo e coragem através do seu Santo Espírito e da Santa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado.